Oi, gente, eu fiz um mini tripé pra vocês ficarem aí, porque adivinha o que eu vou fazer hoje? Eu vou planejar a escaleta do meu livro e eu tô animada e eu não sei se vai dar certo esse vídeo, porque eu não pensei em nenhuma cena. Vamos pensar juntos? Vamos lá? Na verdade eu pensei sim, mas eu quero planejar com vocês. Então, já que eu quero planejar com vocês, eu preciso que vocês entrem comigo nessa jornada e eu quero ver o que vocês acham. Não necessariamente eu vou contar o que vai acontecer, não necessariamente eu vou descrever, gente, ó, esse capítulo vai ser assim, assim, assim. Eu vou contar como eu faço a minha escaleta e como isso faz com que eu tenha realmente uma certeza daquilo que eu tô escrevendo, que eu não dependa exclusivamente da minha criatividade para escrever o meu livro, sabe? Vocês vão ver que é uma coisa muito interessante, muito legal para quem escreve e que vai ajudar muito aí nesse processo de escrita criativa. Também ajuda no processo de criação para eu deixar tudo amarradinho, sem deixar nada solto. Tá, então vamos lá. Primeiramente, eu estou fazendo isso às 11h30 da noite, porque todo mundo foi dormir, eu tenho silêncio, talvez o áudio esteja muito baixo, mas eu vou tentar falar o mais alto possível, sem acordar o pessoal da casa e que vocês consigam me ouvir, combinado? Estou aqui com o meu Notion aberto. Eu me organizo pelo Notion e eu tenho uma página no Notion que se chama Planejamento do Novo Romance. Eu trouxe vocês mais pra cá porque eu acho que a luz fica melhor, mas vamos lá. Eu não tenho o título do meu livro, então vamos supor que eu não consigo enxergar o meu livro sem título. Mas, incrivelmente, eu tô conseguindo planejar o meu livro sem necessariamente ter um título. E pra mim isso é algo muito bom, porque normalmente nos meus outros livros, até nos contos que eu escrevo, eu só consigo imaginar a história quando eu tenho um título pra ela. Dessa vez eu não tenho, e eu quero descobrir planejando aqui a minha escaleta ou necessariamente escrevendo. Então eu vou deixar rolar, vou deixar minha mente ir pra o lugar que ela quiser até eu encontrar o título da minha história. Combinado? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é o seguinte. Primeiramente, o que você vai precisar para fazer a escaleta do seu livro? Isso aqui, ó. Isso são as fichinhas que realmente as pessoas utilizam para fazer resumo de matéria, essas coisas. E você vai utilizar isso aqui porque é muito melhor que post-it. Eu acho que post-it borra, dependendo de alguns canetas. Principalmente se você for usar caneta em gel ou caneta apagável, como eu vou usar aqui, ó. Eu tenho essa caneta apagável da Pilot. E eu vou utilizar ela porque eu posso apagar as coisas da minha fichinha sem eu precisar, tipo, riscar, sabe? Então é mais ou menos isso. Mas o que é que eu quero com isso? Vocês vão comprar. Isso aqui vem de qualquer livraria. Vem dos pacotinhos assim, ó, fechados. E aí vocês vão comprar isso aqui. Porque vocês vão fazer uma escaleta. A escaleta, eu vou deixar aqui do lado, é como se fosse um mural cheio de post-its, falando, explicando a você mesma o que vai acontecer em cada cena ou em cada capítulo. Eu corto essa fichinha ao meio e aí eu escrevo aqui em cima o nome do capítulo ou o número do capítulo, porque daí eu consigo reajustar, etc e tal, mas enfim. Eu coloco o título do capítulo ou o número do capítulo aqui em cima e eu vou criando as cenas em tópicos. Então, o que é que eu faço não é me explicar minuciosamente o que será aquela cena, se terá um diálogo, não sei o quê. Eu vou explicando o que eu vou criando. Então, eu vou aos tópicos, sabe? Então, eu escrevo o número do capítulo e aí eu coloco as cenas. Por quê? Existe uma técnica de escrita que é a microestrutura e a macroestrutura de uma cena. Essa macroestrutura, ela precisa ter começo, meio e fim, assim como todo um capítulo. Então, para que eu tenha começo, meio e fim, eu preciso necessariamente ver quais são os conflitos dentro daquela cena ou daquele capítulo, a ação que vai gerar reação, porque é essa ação que vai gerar reação que vai fazer com que esse meu capítulo ele fique interligado com o outro capítulo que vem posteriormente a ele e assim sucessivamente, certo? Para isso eu preciso escrever com calma, entender melhor qual é a cena que vai entrar aqui, qual é a cena que entra lá no capítulo depois dele. Então, isso vai fazer com que eu me sinta melhor na parte da criação quando eu realmente for escrever. Aqui você não vai colocar o que você vai escrever de fato, é as cenas, tanto da microestrutura quanto da macroestrutura. A microestrutura, ela é consideravelmente a reação e a ação que as atitudes, as falas e tudo que seu personagem for fazer vai gerar. Isso é a microestrutura, é quando ele tem uma ação e essa ação gera uma reação.
Isso é a microestrutura. A macroestrutura é a cadeia dessas ações e reações. E não necessariamente eu vou escrever, eu vou planejar as minhas cenas, os meus capítulos, dessa forma, dessa estrutura aqui linear. Eu vou muito intuitivamente, mas para isso eu preciso entender o que é que eu quero naquela cena. E aí eu começo a criar os meus tópicos. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é cortar. Eu estou sem tesoura e eu espero que eu corte rente, porque, gente, tá muito difícil. Tá, cortei em duas, ó, percebem? São quase iguais, não, são iguais. Foram iguais, ó. E essas duas folhinhas, elas serão 2 capítulos, porque como eu falei, vocês podem escrever as folhinhas em cenas, e aí vocês vão modificando as cenas e colocando onde vocês querem, mas eu escrevo por capítulo, e as cenas que seriam as cenas do capítulo, eu transformo elas em tópicos. Tem uma mosca aqui que não para de me atormentar. Ela vai fazer participação do vídeo? Tá tudo bem. Eu vou mostrar a vocês o planejamento do capítulo 1. Óbvio que ao longo dos tópicos que eu vou criando, eu vou imaginando a cena, imaginando as falas, imaginando tudo que vai vir a partir dessa reação, tá certo? Da ação e da reação que vai gerando a microestrutura da cena, tá? O meu livro, ele vai ser em POV. Por ele ser em POV, eu vou ter que tomar muito cuidado para que as narrativas, os pensamentos, a forma de se expressar seja diferente tanto de Gabriel para de Isabela, porque senão vai ficar o mesmo tipo de linguagem, o mesmo tipo de pensamento para os 2 personagens. Isso deixa a história extremamente a mesma, sabe? Como se eu não soubesse escrever um livro. Mas enfim, então vocês percebem que eu construí em tópicos. Então, ó, primeiro tópico. Isabela chega de viagem e vai direto à escola fazer a entrevista. Então, ela é professora, ela chega de viagem, com a mala, com tudo, ela vai direto fazer a entrevista. Nesse meio termo, ela vai fazer o quê? Ó, vai gerar, essa ação dela gera uma reação. Ela quase foi atropelada pelo Gabriel. E eles discutem, né? Beleza. Essa ação vai gerar outra reação. Por quê? A pessoa que ela está discutindo, na verdade, é professor da escola que ela vai trabalhar também. Então, eles serão colegas de trabalho. E aqui, ó, eu coloquei para eu lembrar, por quê? O primeiro capítulo, ele precisa ser necessariamente a apresentação dos personagens e do mundo em si, daquele ambiente que eu vou narrar, sabe? Então, por isso eu coloquei aqui como é a visão da Isabela apresentar os pensamentos caóticos dela, porque ela vai ser uma jovem professora de 25 anos que acabou de sair do mestrado e que vai para o seu primeiro emprego de verdade, pós tudo isso, pós-faculdade, pós-mestrado. Então, ela tá um pouco caótica, ela quer fazer tudo ao mesmo tempo e ao mesmo tempo ela tem medo e ela tá naquela fase dos 20 e poucos anos que você não entende muita coisa da sua vida, que você não sabe pra onde seguir, se você não sabe, você não se permite ser iniciante, então ela tá nesse pensamento frenético e caótico dos 20 e poucos anos, sabe? Então, basicamente, esse é o primeiro capítulo. Aí você diz, Jussi, só isso? Cara, isso aqui são tópicos. Agora, a narração é aonde eu vou realmente escrever. Eu vou pegar essa cena aqui, ó, isso aqui, que vai estar no meu mural. Estando no meu mural, eu vou pegar essa cena e eu vou destrinchar ela em diálogos, em narração, em tudo que eu puder com relação à criação mesmo do capítulo, tá? Eu sou um tipo de pessoa que eu não gosto de escrever e eu não gosto de ler capítulos longos. Pra mim, capítulos longos eu não consigo. E então, pra mim, romance tem que ser capítulos curtos, porque tem gente que escreve capítulos longos, quando acaba a cena, entra outra cena. Então, na verdade, você tá criando uma macroestrutura dentro de uma macroestrutura em um capítulo só, e vai ficar muito longo e muito cansativo. Então, quando você termina a macroestrutura, você finaliza o capítulo. Você não tem mais pra onde ir, porque o capítulo tem que ter meio, começo e fim. E o fim tem que ter um gancho para o próximo capítulo. Se você faz isso e inicia uma nova cena no mesmo capítulo, fica meio estranho, sabe? Então eu gosto sempre de escrever capítulos curtos, não curtos de uma página, gente, mas curtos do necessário. Então, se o meu capítulo tem meio, começo e fim, tá tudo certo. A minha história vai ser baseada em New Adult, então vai ser baseada em 2 professores que se odeiam e que precisam trabalhar juntos
para ganharem, né, um torneio que tá tendo na escola. Então, meio que é isso, tá? Só que os dois têm traumas, os dois têm aspectos que vão fazer com que eles se biquem e, ao mesmo tempo, tentem gostar um do outro, mas não conseguem porque tem algumas coisas aí a mais na vida dos dois. E o que eu gosto muito do meu tipo de escrita é que existem narrativas externas, como, por exemplo, personagens secundários que fazem parte da vida deles e que eles têm um conflito com esses personagens. Não conflito no sentido ruim, tá? Mas eles têm cada personagem ali, eles têm um porquê estar na história e é sobre a vida. Então, eu tenho o meu enredo principal, né? E eu tenho meus enredos secundários. E é basicamente isso que é meu tipo de escrita, tá certo? Vai ser, enfim, uma história que eu tô muito animada pra escrever, porque primeiramente é uma história que eu estou escrevendo pela primeira vez, é um New Adult, então é a primeira vez que eu escrevo New Adult, e pra quem não sabe, até agora eu só escrevi romances históricos de época. Eu escrevi uma novela natalina contemporânea, mas a novela natalina, ela é tem muitas perspectivas, sabe? Ela tem muitas características, então eu não tive tanta dificuldade. Aqui eu tô amando, porque tá saindo da minha zona de conforto, não é um drama especificamente. Tem dramas, mas não é um drama feito. Eu escrevi Onde Nasce a Liberdade, que é o meu primeiro livro, um drama que tá lá na Amazon KDP, mas é algo que eu estou extremamente interessada em escrever, porque é um romance, gente. Embora seja um enredo extremamente polido e extremamente trabalhoso, não necessariamente é um enredo difícil. Então, pra me escrever, o tipo de escrita, o tipo de diálogo, pra mim vai ser muito mais fácil. Então, por isso eu tô animada pra escrever isso aqui. E como eu sou professora, estar escrevendo isso aqui, na visão de uma professora, na visão da escola, assim, é muito legal, porque está na minha zona de conforto. Então, tudo que eu colocar ali, todos os sentimentos, no sentido de escola, de estar em escola, de estar dando aula, dos sentimentos de professor ali, é real, porque eu sou professora, sabe? Então, pra mim, isso tá sendo incrível. Vou continuar aqui escrevendo os outros capítulos. Eu não vou mostrar a vocês, que eu não sou besta nem nada, mas eu posso mostrar a vocês depois quais foram as técnicas que eu planejei o meu livro, tá? Então, vamos lá terminar isso aqui. Terminar não, mas continuar pelo menos alguns capítulos por hoje. Uma outra possibilidade que a escaleta te dá é quando você consegue, por exemplo, no seu mural, modificar os capítulos. Então, vamos supor, esse capítulo eu não quero que seja mais o segundo, eu quero que seja o terceiro. Então, eu tenho que mudar primeiramente o gancho. Então, qual foi o gancho do primeiro capítulo que me levou pro segundo? Porque senão vai ficar desconexo quando eu for modificar ele. E segundo, eu também consigo modificar os tópicos. Eu não quero que esse tópico esteja no terceiro capítulo, eu quero que ele esteja no sétimo. Então, eu vou apagar ele aqui, a caneta apagável, ela me dá essa possibilidade, e eu vou acrescentar aqui onde eu quero que ela fique. Então, eu posso fazer isso, eu posso mexer. A escaleta toda, ela é mexível, ela é adaptável, ela é mudável, tá? Então, por exemplo, eu consigo até imaginar, se eu tô com a escaleta toda pronta no meu livro, pelo menos quando a gente tá falando de estrutura de 3 atos, né, que são os atos da técnica de roteiro, que é o primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. Quando eu quero, por exemplo, imaginar que lá no meu primeiro ato, no final do meu primeiro ato, eu não quero mais que seja daquela forma, então eu posso tirar, ou se não, no final do meu primeiro ato eu tenho essa cena, então aqui eu já posso utilizar esse argumento, aqui eu já posso inserir uma dinâmica para que chegue naquele determinado, daquela determinada cena, naquela determinada microestrutura e tudo mais. Então tudo isso eu posso fazer. E para você fazer isso, necessariamente, você precisa primeiramente entender o que é que eu tô falando de microestrutura, de macroestrutura, de técnica de roteiro, essas coisas todas. Se vocês quiserem saber um pouco mais, me conta aqui nos comentários que eu faço esses vídeos pra vocês contando e falando sobre escrita criativa. Eu também sou professora de escrita criativa. Eu vou tentar escrever o máximo de cenas que eu tenho imaginado até agora. Eu posso sim fazer isso ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do planejamento do meu livro. Assim que eu tiver com tudo pronto, pelo menos o primeiro ato todo finalizado, eu volto e mostro pra vocês. Então, pra vocês será apenas um pulo, né?
um piscar de olhos. Pra mim não, pra mim talvez dure alguns dias, mas é isso. Até daqui a pouco. Eu tô aqui com o primeiro ato completo do livro. Deram basicamente 16 capítulos. Aqui é a estrutura de 3 atos que eu destrinchei no meu planejamento do livro. E aí, ó, vocês percebem que aqui embaixo nós temos o início para o gatilho. Então, do início para o gatilho, nós temos 25%, certo? Então, não necessariamente eu não sei a quantidade de capítulos que eu vou fazer. Mas deu 16 capítulos do início até o gatilho. Esse gatilho é o que vai fazer com que a coisa entre os nossos personagens, eles encaminhem, sabe? Para chegarmos ao midpoint, que é, na verdade, a parte onde vamos ter aqui as coisas boas, alegres, etc., para podermos para o low point, que seria essa queda, né, de expectativa, enfim, da trama, onde a narrativa vai ficar um pouco mais complicada, para chegarmos ao clímax e do clímax o desfecho. E é basicamente isso. Vou mostrar a vocês agora como é que eu vou colocar minhas fichas do primeiro ato. Antes de colocar na parede, eu vou marcar com marca-texto o POV, né? A diferença do POV. Mas pra algo visual mesmo, porque foi algo que eu fiz em Onde Nasce a Liberdade, que eu gostei. Eu vou mostrar a vocês como ficou depois. Eu tenho essa parede aqui, né? Eu pretendo pegar a fita, deixa eu mostrar a vocês. Pretendo pegar essa fita aqui, que é uma fita dupla face, colocar aqui atrás e colar lá, sabe? E aí eu não queria mostrar a vocês isso, por quê? Porque vocês vão perceber e vocês vão olhar e ter spoiler dos acontecimentos. Vê só. É que primeiro aqui eu coloco o primeiro ato, que são 16 capítulos. E quando eu terminar de escrever esse primeiro ato, eu paro e faço mais fichinhas dessa para o segundo ato. Porque aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui na estrutura de 3 atos, o ato é 35%. Então, ele é a maior parte do livro. Então, é do gatilho ao midpoint, certo? E aí, nós temos do gatilho ao midpoint que vai chegar ao low point. Mas para planejar esse segundo ato, eu preciso necessariamente escrever, né, os capítulos do primeiro ato, para ver se realmente vai ser isso, se vai ter alguma mudança, se não, como vai ser a minha escrita jardineira, porque assim, esse planejamento é ótimo, sim, graças a Deus, mas também existe o fato de eu poder criar na hora do ato da escrita. Eu acho que isso é o melhor de escrever e planejar, é você poder planejar tudinho, né? Você não depender de criatividade para escrever, mas quando você for escrever, você utilizar a criatividade que surge na hora ao seu favor. Isso é muito importante. Então, é isso, gente. Eu agora vou colar ali e vou iniciar a escrita da primeira metade do meu livro, digamos assim. E eu quero saber se vocês querem vlog de eu escrevendo e surtando e talvez chorando, não sei. Não vai aparecer porque eu tô feia. Mas se você gostou do vídeo, curte, comenta, se inscreve e até o próximo. Tchau, tchau.